Quando Deus não faz mais sentido, né? Quantas pessoas estão vivendo momentos da sua vida onde parece que Deus perdeu o sentido, não é? Aquilo que nós podemos chamar de uma crise de fé. As pessoas entraram em uma crise de fé e parece que o Deus que elas criam já não tem mais razão de ser, já não faz mais sentido para as suas próprias vidas. E a pergunta de hoje é essa: por que isso acontece? Porque às vezes uma pessoa de um caráter ilibado, porque às vezes uma pessoa religiosa, frequentadora da igreja em todos os cultos, uma pessoa piedosa, uma pessoa de oração, uma pessoa de leitura bíblica, por que às vezes ela entra em uma crise de fé quando Deus parece não fazer mais sentido na vida dela? Já viveu um momento assim? Parece que Deus está em silêncio, parece que Deus está distante, parece que Deus não se importa mais. Muitas pessoas vivem crises semelhantes a esta. Por isso que eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, por isso que eu quero pedir para você deixar o seu like aí, o seu joinha, não te custa nada, não adianta, não vai custar nada para você deixar o seu joinha aí, tá? Então deixe seu joinha, compartilhe e nós vamos pensar sobre isso, sobre quando Deus não faz mais sentido. Para pensarmos sobre isso, eu quero pegar o texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e eu quero ler já direto o versículo de número 21. Versículo 21, capítulo 24 de Lucas, diz assim, olha: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Veja só, amados, que nós temos aqui a história onde este versículo está inserido, é a história de dois discípulos de Jesus, dois jovens que estão a caminho de Emaús. Jesus havia sido morto, Jesus havia sido colocado no sepulcro, e esses jovens que eram discípulos de Jesus estão de volta para a sua aldeia, de volta para a sua vida rotineira, de volta, quem sabe, para os seus afazeres de todos os dias. Por quê? Porque a esperança deles havia morrido. Jesus havia morrido. Agora veja só, por que eles entram nessa crise? Eles estão caminhando, eles estão conversando, falando um com o outro, estão lamentando, estão chorando, estão amargos, estão tristes, né? E de repente Jesus aparece a eles e Jesus diz: escuta, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que vocês estão tristes? E eles então dão uma dura em Jesus, eles dizem assim, olha, um deles chamado Cleópatas diz: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que têm sucedido nesses dias? E Jesus então olha para eles e diz: quais coisas? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E aí eles dizem: nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Sabe por que às vezes Deus perde o sentido para algumas pessoas? Porque as pessoas confundem fé com desejo. As pessoas confundem fé com crendice. E quando você confunde fé com desejo ou fé com crendice, o final disso é inevitavelmente uma crise de fé ou um abandono total da fé e um sentimento de que Deus perdeu todo o sentido. E infelizmente é isso que está acontecendo nos nossos dias. As mensagens pregadas,
O evangelho ensinado é um evangelho que alimenta os desejos das pessoas. É o evangelho que alimenta a crendice das pessoas. Não é um evangelho que ensina o verdadeiro evangelho. Olha só porque eles entram em uma crise de fé. Olha só porque Deus não faz mais sentido para eles. Olha só porque eles estão voltando para a sua aldeia de origem. Olha só porque eles estão voltando à sua vida normal. Porque eles disseram, e nós esperávamos que ele fosse remir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, eles tinham uma expectativa em Jesus Cristo que a Bíblia nunca havia colocado. Eles achavam que Jesus, na verdade, iria ser um guerreiro, que em determinado momento ia tirar da espada, ia declarar guerra contra Roma, que era o império dos dias contemporâneos a eles e a Jesus, e que Jesus ia deflagrar então uma guerra contra Roma e ia agora arrancar Israel do poder de Roma, da escravidão romana, e ia então fazer com que Israel se tornasse agora o império na terra. Essa era a expectativa de Cleópatas, essa era a expectativa do que estava ao lado dele, essa era a expectativa de muitas pessoas naqueles dias, mas não era isso que a Bíblia havia dito. Meu querido, se você não quer entrar em uma crise de fé, se você não quer viver um momento onde parece que Deus perdeu o sentido, comece a crer em Deus a partir da palavra de Deus, a partir daquilo que Deus diz e não a partir daquilo que você deseja. Às vezes você olha para uma pessoa doente, enferma, e é claro que o desejo de qualquer um de nós, principalmente dos familiares, é o desejo do quê? Da cura daquela pessoa. E às vezes não é o desejo de Deus, às vezes Deus não vai curar aquela pessoa. Às vezes nós olhamos e o nosso desejo é ser vencedor na vida, é ser alguém na vida, e a gente vai para a igreja e as pessoas ensinam por aí se dar oferta, pague pela sua bênção, dê uma oferta aí pelo seu desejo, visualize o seu desejo e dê uma oferta em favor daquilo, porque você precisa gerar isso no mundo espiritual, e aí não acontece, e você entra em uma crise de fé. Na verdade, não é nem uma crise de fé, porque a fé não existiu, porque a fé verdadeira, ela está baseada na palavra de Deus. Pense assim e viva melhor. E não deixe, é claro, de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar. Um abraço, até o próximo.